Olá, meu nome é Nísio, eu sou seminarista do IWE Polo BH e nessa oportunidade eu quero te convidar a meditar comigo numa palavra que Deus colocou no meu coração, que vai falar sobre a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. A palavra de Deus nos diz no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, sobre o pecado para a salvação pela graça. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram muito tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós, todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo, essa carta que ele enviou aos Efésios, ele vem falar da nossa natureza carnal. Nós, segundo a palavra, andávamos desgarrados, perdidos por esse mundo, e fazendo a vontade da nossa carne, desconhecendo a total vontade de Deus para a nossa vida. Mas a palavra de Deus vem nos dizer que Deus, na sua infinita misericórdia, pelo muito amor que Ele nos amou, Ele nos convidou, nos chamou para uma vida, para uma salvação eterna, para uma vida eterna junto com Cristo Jesus. Ele nos tira daquele poço de perdição, daquela vida desregrada que nós vivíamos e nos traz para a luz. Andávamos nas trevas, mas agora vivemos, aqueles que o aceitou, na sua maravilhosa luz. E andamos agora numa vida de perfeição, numa vida de busca pela perfeição, melhor dizendo, e busca pela vida eterna. O apóstolo Paulo, ele vem dizer que nós tínhamos, por merecimento, merecíamos a condenação eterna. Mas como diz o texto áureo de João, no capítulo 3, no versículo 16, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele vai trazer também uma informação a respeito de como é essa salvação, como é essa graça, na verdade. Porque os Gálatas ali, os judaizantes ali de Gálatas, eles diziam que não era pela fé, mas segundo a lei que nós éramos salvos. E o apóstolo Paulo, então, vem confrontar esses judaizantes, através desses ensinos que defendiam que a observância da lei era necessária para a salvação. Paulo ressalta que essa mentalidade contradiz totalmente o evangelho da graça, levando as pessoas a confiar em suas próprias obras, em vez de confiar na obra redentora de Cristo na cruz. Aqueles judaizantes, que eram judeus convertidos, eles continuavam ainda crendo que era pela lei, que a lei tinha que fazer parte da salvação. Inclusive, eles também traziam que a circuncisão era necessária ainda e também a obediência às leis. Mas o apóstolo Paulo vem confrontar isso. Ele fala que a graça agora, ela nos alcança mediante a fé. Aquele que crê não precisa mais cumprir aquela lei. Ele crê
e a graça o alcança pela fé, como a própria palavra disse, né? Isso não vem de nós, não depende de nós, é dom de Deus. E esse dom, que é um favor imerecido, né? Na verdade é um presente de Deus, ele é dado a qualquer um gratuitamente, né? Então basta-nos acreditar na obra redentora de Jesus Cristo naquela cruz e sabermos que através daquele momento que ele passou na cruz ali, ele trouxe a salvação a todos nós. E nós então não podemos trocar o sacrifício de Cristo, né, por outra coisa qualquer, por obras ou por lei, por nada, né? Paulo argumenta que ao confiar apenas na graça, as pessoas são libertadas da escravidão da lei e da tentativa frustrada de cumprir todos os seus requisitos. Por que ele fala tentativa frustrada? Porque se nós conseguíssemos cumprir a lei, não precisava de Jesus vir se sacrificar por nós. Na verdade, o único que cumpriu a lei na sua integridade foi Jesus, que veio como homem e passou e cumpriu toda a lei por nós, e nos deu direito à salvação. Ele pagou o preço por nós. Aquilo que nós não conseguíamos fazer, Ele fez por nós, através do derramamento do seu sangue. E nós então alcançamos o direito a essa salvação, a essa vida eterna. Ele exorta os crentes a viverem no poder do Espírito Santo e cultivando o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, que inclui várias virtudes, nós podemos dizer assim: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. O fruto do Espírito tem que fazer parte da nossa vida, porque uma vez que nós somos agora, passamos a ser seguidores de Cristo, passamos a crer nele e viver pela fé, o fruto do Espírito então tem que ser algo patente, algo evidente na nossa vida. Quem olhar para nós tem que perceber o fruto do Espírito na nossa vida. Nós temos que ter amor, temos que ter paz, alegria, nós temos que conviver bem com todos, nós temos que ter domínio próprio, mansidão. Todo fruto do Espírito tem que fazer parte da nossa vida, da vida do cristão. E ele termina dizendo que o Evangelho da Graça, com base nos textos que ele escreveu ali aos Gálatas, ele nos traz uma centralização da fé em Cristo Jesus. A nossa fé tem que estar voltada, tem que estar focada na pessoa bendita de Cristo Jesus, e não como os judaizantes de Gálatas tentavam impor sobre as pessoas o peso da lei, O apóstolo Paulo ele vem trazer claramente que nós não precisamos nos sacrificar para que, através de todo aquele esforço que era feito, pela circuncisão ou pelo cumprimento, tentativa do cumprimento da lei, que, como eu disse, ninguém conseguiu cumprir, mas basta-nos agora crer na obra redentora de Cristo na cruz, para que nós possamos ter direito à salvação e à vida eterna. E ele diz que ele destaca a centralidade da fé em Jesus Cristo e a recepção da salvação como um dom gratuito de Deus, não baseado nas obras da lei. Resumindo então, para nós terminarmos, o que nós podemos aprender sobre a graça e a misericórdia de Deus é que Deus, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida eterna em Cristo Jesus. E a obra redentora de Cristo na cruz nos dá o direito, nós somos alcançados por essa graça, mesmo não sendo dignos, mas Ele nos traz então o poder de alcançarmos a vida eterna, não pelas nossas forças, não pelas nossas próprias obras, não pelo nosso braço, mas pela fé e pela graça que foi derramada sobre nós. Nós vivemos um tempo da graça, nós vivemos um tempo do Espírito Santo nesse mundo, e o Espírito Santo quer te alcançar através da graça redentora, através do poder que foi derramado, o sangue que foi derramado de Jesus naquela cruz. E eu convido você a abrir o seu coração,
a deixar que o Espírito Santo venha fazer morada na sua vida. Eu convido você a procurar ter uma intimidade, procurar ter um relacionamento com Deus, através da tua palavra, através dos testemunhos de outros irmãos, através da pregação, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então abra o seu coração, não perca essa oportunidade, porque nós vivemos dias difíceis, nós vivemos um período em que a graça é derramada e nós temos livre acesso à salvação pela graça que nos foi dada gratuitamente. Então, eu agradeço a você por ter me ouvido nesse momento, ter parado esse tempo, né, e ouvido essa mensagem. Espero que o Espírito Santo, ele venha ministrar mais no seu coração, e que você entenda que com a sua própria força, ou com o seu jeitinho, ou de um jeito ou de outro, você não vai alcançar a salvação. A salvação, ela vai vir pela graça de Deus nas nossas vidas, através do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Que Deus te abençoe e continue ministrando no seu coração vida eterna. Eu agradeço.